Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Saúde para deliberar os assuntos constantes da pauta. Nós vamos inicialmente encaminhar alguns assuntos que estão na reunião ordinária da comissão, para em seguida então virmos Dr. Murilo Capella, secretário adjunto da Secretaria de Saúde, que está aqui na comissão juntamente com a equipe para esclarecer, para debatermos, enfim, a situação da saúde. Eu quero apenas antes, rapidamente, possamos apreciar alguns assuntos que estão na pauta e depois nos dedicarmos ao motivo maior desta reunião dessa manhã. A discussão e votação da ata da reunião anterior, esta ata já foi encaminhada aos senhores deputados. Consulto se há algum deputado que queira fazer alguma retificação ou adendo à ata que foi encaminhada. Não havendo manifestação, damos então por aprovada a ata da sessão anterior. Nós temos no expediente uma correspondência de origem do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, que informa a Comissão de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem nos hospitais de gestão pública no estado de Santa Catarina. Faz mais algumas sugestões. Damos conhecimento, então, a todos os senhores deputados. Foi remetido já a cópia aos senhores deputados dessa correspondência do Conselho Regional de Enfermagem. Damos, então, ao conhecimento de todos e deixamos, então, a critério de cada membro da comissão se tiver algum encaminhamento a ser feito posteriormente. Também nós temos do Conselho Estadual de Saúde, informando que no dia 19 e 20 acontecerá então a primeira Conferência Estadual de Vigilância em Saúde, tendo como tema central Vigilância em Saúde, Direito, Conquistas e Defesa de um SUS Público de Qualidade. E nos convida para a cerimônia de abertura às 8h30 da manhã no Hotel Golden, São José. Dado conhecimento a todos os senhores deputados, nós, se não houver outro impedimento aqui de ordem de trabalho nosso, também estaremos, pelo menos na abertura do evento, mas ficam todos os senhores deputados convidados. E por fim, ou melhor, antes, duas matérias para deliberar, uma ainda em termos de requerimento, é um requerimento também de minha autoria. Nós estamos acompanhando a situação da saúde, temos aqui o Dr. Murilo, que irá falar conosco em seguida, e formulamos há dias atrás também, e vimos também que o próprio Ministério Público formulou nesse sentido, o Tribunal de Contas falando em levantamento, auditoria, e nós também formulamos um pedido. Eu creio que para reforçar, na verdade, a realização de uma auditoria para verificar, então, junto à questão da Secretaria de Estado, das contas, evidenciar os passivos existentes, liquidados ou não pagos. E o presente requerimento tem em vista evidenciar a real situação das contas no referido órgão público. Nós sabemos pela imprensa que haverá uma auditoria do Tribunal de Contas a pedido do Ministério Público. Minha sugestão é que nós pudéssemos também fazer isso no sentido de, claro, não será outra auditoria, mas reforçar nesse sentido desse pedido para a comissão. Deputado Milton Schaefer, Vossa Excelência, tem alguma sugestão? Presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os colegas deputados, cumprimentar especialmente o Dr. Murilo pela presença aqui representando a Secretaria de Saúde. Nas últimas semanas, na verdade, tem sido muito discutido esse assunto e já houve uma solicitação, na verdade uma solicitação de acompanhamento e já tem uma equipe montada no Tribunal de Contas para fazer esse levantamento, e inclusive com prazo, com datas já marcadas para a entrega dos resultados. E até em relação já a esse pedido feito e também a presença já do secretário hoje aqui para debatermos esse assunto,
A minha sugestão é que fizéssemos uma avaliação, talvez após a apresentação do secretário ou numa próxima reunião da comissão, e avaliar se realmente é necessário a comissão fazer mais uma solicitação dessa, tendo em vista o encaminhamento já feito pelo Tribunal de Contas para fazer um levantamento, inclusive com equipe já montada, e tendo em vista também a disposição da Secretaria, já está aqui hoje com a presença do secretário adjunto, para debater esses assuntos conosco. Me parece que o assunto a solicitação é pertinente, mas talvez uma questão de momento, aguardarmos e avaliarmos um pouco mais para aprovarmos ou não essa solicitação. Mas eu repito que ela é pertinente, porém acho que é uma questão de momento, deveríamos aguardar talvez para a próxima reunião, ouvindo hoje o secretário e também buscando mais informações junto já a este levantamento que vai ser feito pelo Tribunal de Contas, até para que não estejamos causando duplicidade de levantamentos. Perfeito. Era isso a minha sugestão, que avaliássemos num segundo momento. Pois não, deputado. Quando nós formulamos esse pedido, nós não tínhamos um conhecimento oficial ainda dessa auditoria que estaria sendo encaminhado, mas está público e notório, está em todos os jornais que de fato ela está sendo encaminhado. Uma questão de técnica legislativa, sem alterar o conteúdo. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 13.6/2017, nos termos da emenda substitutiva global de folha 8 e 9. As folhas 8 e 9 consta o substitutivo global. Então, a respeito desta matéria, estabelecendo uma forma diferente de técnica legislativa em função de uma consolidação de leis que foi feito aqui nessa casa
mas o objetivo do projeto é estabelecer, então, a Semana Estadual de Valorização da Vida. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovado, portanto, o presente projeto de lei. Muito bem, passamos, encerrado então essa parte de matérias ordinárias. Nós aprovamos na última sessão ordinária a convocação do senhor secretário de Estado da Saúde para comparecer a esta comissão para fazer os seguintes esclarecimentos sobre a situação financeira da Secretaria de Estado da Saúde, sobre a suspensão das cirurgias eletivas no Hospital Infantil Joana de Guzmão, sobre a diminuição de atendimento de emergência no CEPAM, enfim, sobre esta situação que tem sido bastante divulgada, não só divulgada, mas tem sido objeto aqui também nesta comissão de debates frequentes, de preocupação. A Casa também já tomou algumas medidas importantes, já mudou inclusive a Constituição do Estado de Santa Catarina, aumentando o percentual para a saúde. É claro que é um aumento gradativo. Este ano o aumento é de 12% para 13%, no ano seguinte para 14%, depois 15%. É um percentual bem significativo. Há diversas outras proposições em discussão aqui na Casa, no sentido da busca de maiores recursos, mas o fato é que, em que pese todos esses esforços, a Casa tem recebido quase que diariamente preocupação, notícias de problemas relacionados à área da saúde, atrasos, faltas de medicamento, cirurgias sendo paralisadas. Eu vejo aqui a presidente da Associação dos Ostomizados, que fizemos uma audiência pública há cerca de 30 dias atrás, aqui mesmo nessa casa, uma situação dramática das falta das bolsas, de insumos. Portanto, uma situação que tem nos deixado extremamente preocupados e nós queremos, acima de tudo, auxiliar no que for possível. É claro que a gestão, o recurso, as decisões está no Executivo, mas essa Casa e essa comissão têm sido parceira no sentido de buscar, doutor Murilo, uma forma de auxiliar nisso. E para auxiliar nós precisamos ter o real quadro, a real situação, precisamos que as coisas sejam colocadas com a mais absoluta transparência, não só para essa comissão, mas para a sociedade catarinense que deseja também entender melhor as dificuldades que existem e quais realmente os montantes e os valores efetivamente relacionados a essa questão da saúde. O doutor Vicente Caro Preso, secretário de Saúde, inclusive nos ligou na segunda-feira e manda por escrito dizendo que, em função de hoje ter o dia de governo na cidade de Caçador, e que segundo ele era uma agenda já marcada com bastante antecedência, indicou o secretário adjunto, Dr. Murilo Capella, representando a secretaria, e que está acompanhado de técnicos de diversas áreas para prestar todos os esclarecimentos. Então nós vamos ouvir o Dr. Murilo, em que pese a convocação ser pessoal ao secretário, mas há uma outra convocação e uma garantia dele que também, se restarem esclarecimentos a serem dados, ele estará aqui também na próxima semana, no dia 20. Mas, doutor Murilo, pelo que a gente tem percebido, Vossa Excelência, inclusive pelo fato de também estar mais tempo lá e pela sua experiência, talvez nesse momento possa até estar com um cabedal de informações e talvez até mais que o próprio secretário. Então, consulto os senhores deputados, podemos ouvir o doutor Murilo, que havendo a concordância, então vamos ouvir o doutor Murilo. Nós queríamos, inicialmente, doutor Murilo, lhe passar a palavra. E a introdução é essa que está dita aí, é o que foi no documento, é essa situação, é isso que Vossa Excelência também tem vivenciado diretamente. Qual é, de fato, a real
situação financeira, qual é a luz que está nesse fim do túnel, quais são os serviços que estão paralisados ou não há serviço paralisado, o que está sendo remetendo, o que está sendo, enfim, encaminhado para essas questões serem resolvidas. Eu vou deixar para que Vossa Excelência possa abordar de forma ampla e depois, obviamente, abriremos então a palavra aos senhores deputados que vão fazer questões específicas que possam ter e para esclarecer. Portanto, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Bom dia a todos. Eu quero iniciar minhas palavras cumprimentando o deputado Neudi Sareta, que preside esta importante comissão, o deputado Carlos Fernando Coruja, deputado Dalmo Cláudio de Oliveira, deputado Antônio Aguiar e deputado José Milton Scheffer, que são 4 pessoas que estão sempre em contato conosco na Secretaria da Saúde, procurando tomar conhecimento do andamento das coisas da saúde no Estado, fazendo solicitações e nós atendendo sempre que possível. Nós estamos vivendo, conforme a imprensa tem abordado, a Semana da Saúde, ou melhor dizendo, a Semana da Crise na Saúde. É aquilo que se lê e se ouve diariamente pelos órgãos da imprensa. Quer dizer, há um foco dirigido à saúde. E essa reunião de hoje aqui, da Comissão de Saúde da Assembleia, nós entendemos como uma grande ajuda para nós, porque o que a comissão tem feito é procurar tomar conhecimento dos problemas que envolvem a administração da Secretaria de Estado da Saúde e, mais do que isso, apontar soluções. Procurar discutir em audiência pública, colocar na pauta assuntos relevantes de alto foco e nós entendemos como uma ajuda. O deputado Neudi Sareta começou abordando a auditoria do Tribunal de Contas do Estado, que já está em andamento. Nós já recebemos técnicos e disponibilizamos, atendendo a pedido deles, espaço onde eles possam trabalhar, porque entendemos também que essa auditoria é uma ajuda para quem administra a área da saúde, que são pessoas que vêm de fora com um olhar diferente, abordando pontos, alguns cruciais, outros menos, para nos ajudar a administrar o bem público. Então, essa auditoria, eu não sei bem o prazo que ela tem, mas com certeza, ao apontar eventualmente alguns problemas e apoiar grande número de ações que nós tomamos, vai realmente nos ajudar. Na sua fala, deputado, o senhor colocou as cirurgias eletivas do Hospital Infantil. Esse ponto já está equacionado. O que houve para paralisar essas cirurgias, que foi um espaço de tempo realmente curto, foi falta de determinados insumos que o hospital, sem eles, não poderia ativar cirurgia eletiva, porque a prioridade foi cirurgias de urgência e de emergência, porque essas não podem parar em hipótese alguma. Já foi regularizado, o Hospital Infantil realiza em redor de 16 a 20 operações eletivas por dia, fora as de emergência. Ainda esta semana, na segunda-feira, foram realizadas 16 cirurgias eletivas e terça-feira, quarta-feira, hoje, dando sequência, e essa parte aí já foi sanada. E foi sanada por quê? Porque a arrecadação do Estado melhorou segundo informações públicas dadas pelo senhor governador. Houve uma melhora no mês de agosto e se espera que o último trimestre
venha, quadrimestre, setembro, outubro, novembro, dezembro, venha melhorar ainda mais, e os repasses estão sendo feitos. A Fazenda tem repassado, não só no fim do mês, mas diariamente repassa recursos para que nós possamos, então, realizar esse tipo de atividade. Então, as cirurgias eletivas do Hospital Infantil Joana do Guzmão, essa parte já foi sanada. Uma outra parte que o senhor abordou também foi o atendimento feito pelo CEPOM. O Centro de Pesquisas Oncológicas, que é uma unidade da FAESF, da Fundação de Apoio ao Hemófilo CEPOM, que é uma OS, desempenha um papel fundamental na assistência médica no Estado, porque atende pacientes com câncer. Tudo que pode ocorrer dentro do CEPOM, no sentido de minimizar qualquer atendimento, tem uma repercussão realmente grande e, pessoalmente, como médico, eu concordo com isso. Como saúde é economia e nós temos que adequar aquilo que podemos fazer ao nosso orçamento, houve, num determinado momento, a necessidade do CEPOM reduzir o seu atendimento de urgência e emergência apenas à noite, só no período noturno. E por que à noite? Porque à noite cai muito o atendimento, reduz bastante. Então, essa foi uma medida tomada pela direção, mas nós estamos também já equacionando, repassando recursos para poder voltar à situação de normalidade. Eu fico, no momento, abordando apenas esses dois itens que o senhor abordou e espero que hajam arguições, questionamentos para poder dar continuidade. Obrigado, doutor Murilo, por essa introdução, vamos dizer assim, da sua fala, e eu vou colocar, até para que tornemos a nossa reunião mais democrática possível, colocar à disposição dos senhores deputados a palavra para que possam, então, fazer uso e fazer os questionamentos que desejarem. Vamos intercalando aqui as falas e, se for o caso, o doutor Murilo já nos respondendo também, para que a gente possa, então, fazer os esclarecimentos. Está livre a palavra aos senhores deputados. Deputado Dalmo. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Novamente, meu bom dia ao nosso mestre, liderança da medicina catarinense, doutor Murilo Capella, pessoa de serviços relevantes à medicina e ao Estado de Santa Catarina, não só como médico, como em funções administrativas, diretivas, já em várias ocasiões, no serviço público estadual e municipal aqui de Florianópolis. Também é com alegria que revejo uma série de colaboradores aqui da Secretaria de Estado da Saúde, com os quais tive o prazer de trabalhar, sei da capacidade de todos, do empenho que se dedicaram e continuam se dedicando à Secretaria de Estado da Saúde. Mas nós vivemos momentos hoje na saúde, no Brasil como um todo, de Santa Catarina não é diferente, de dificuldades muito grandes. Não é à toa que os meios de comunicação, notadamente uma grande rede aqui do Estado, têm dedicado uma atenção, eu diria, ímpar em relação até a outros períodos. Já passei por essa época também que era muito frequente esse tipo de reportagem, mas agora realmente está bastante intensa. Hoje de manhã ainda eu me detive a assistir uma entrevista sua, doutor Murilo, num programa matinal de notícias da semana passada, que durou 22 minutos a entrevista, o condensado da entrevista ali, né? Então, realmente, a atenção tem sido muito grande. As dificuldades são muito grandes, porque nós sabemos a questão da saúde, ela não para de crescer de uma maneira muito acima da inflação e da capacidade de arrecadação dos governos, não para de crescer os seus custos. E é natural, nós já falamos isso várias vezes, é repetitivo, mas há que ser dito. Primeiro, porque há uma natural maior esclarecimento das pessoas, uma maior busca por tratamentos da saúde. Segundo, uma expectativa de vida em crescimento na população brasileira de Santa Catarina em particular, que é o estado com a maior expectativa de
de vida entre os estados brasileiros, acho que está em 77, 78 anos, em média, né? As pessoas acabam utilizando mais porque atinge uma idade superior, mais suscetível de uma série de doenças crônicas, de tratamento contínuo e recorrente. E, por último, que talvez seja o fator mais intenso, a agregação tecnológica, que nós somos sabedores, né? Nós que estamos na medicina há mais tempo, nós passamos a época que se investigava dor de cabeça com eletro, às vezes um raio-x de crânio, e hoje em dia tomografia, ressonância magnética, PET scan, ultrassonografia de intracerebral, e etc. Cerebral, né? Mas o fato é que essa é uma realidade que existe. E nós sabemos também, é claro, que não há recurso para tudo. Então há que se ter um direcionamento talvez mais adequado. O Brasil precisa enfrentar isso, porque a Constituição colocou de uma maneira como um direito de todos, sem colocar até que ponto esse direito é plausível que o Estado, aí veja-se os entes federal, estaduais e municipais, tenham a capacidade de oferecer. Sabemos que em vários países mais desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, que tem orçamentos para a saúde bem estabelecidos e distribuem as atenções à saúde, sejam diagnósticas ou terapêuticas, de acordo com o seu orçamento. Então aquilo tem um limite, há uma limitação de valores e o que é oferecido é dentro daquilo que o governo pode oferecer, é aquilo que é dado, né? Inclusive na agregação tecnológica ou no quantitativo de exames e medicamentos e tratamentos oferecidos. Mas nós vivemos um problema particularmente, então, aqui, indo à nossa situação do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, que nós temos tido notícias, e isso é bem público já, está bem esclarecido, não só pela imprensa, mas também por uma série de outras informações de pessoas que estão mais a par do assunto, como da própria Secretaria, ou do próprio governo, da própria da área fazendária ou financeira do Estado, é de que o recurso está extremamente insuficiente e há muito atraso de pagamento. Organizações sociais contratadas para prestar serviço ao governo do Estado, fornecedores diretos de serviços e produtos, o adequado suprimento aos hospitais de gestão direta do Estado, em que há falta de equipamentos e suprimentos para que sejam feitos procedimentos, cirurgias, internações, etc., falta de pessoal. E eu acho que isso aí, claro que vai exigir, basicamente, duas soluções. Uma de caráter gerencial, com mudança, não da capacidade de gestão da atual equipe da Secretaria, que eu considero de boa qualidade, de ótima qualidade, mas de decisões quanto à forma de gerenciamento, ao modelo do que se faz e o que pode ser feito pelo Estado, né? E um segundo ponto é que há que se colocar mais recurso à saúde. Nós sabemos que o recurso colocado já pelo orçamento, ainda que este ano já esteja em 13%, ainda assim não é suficiente para cobrir. Aí eu tenho alguma dúvida, isso tem que a auditoria do Tribunal de Contas talvez nos ajude a esclarecer, se o recurso oferecido esse ano, orçamentário, não é suficiente para as contas desse ano, ou não é suficiente para as contas desse ano, mais o passivo que vem se acumulando de alguns anos, que nós sabemos já, talvez, 2013, 2014, começou a acumular alguma coisa, mas é notório. Em 2014, tem declarações do ex-secretário João Paulo Clanubim, que quando ele assumiu em janeiro de 2015, ele assumiu com 300 e tantos milhões de contas a pagar já do ano anterior, né? Dito por ele que entregou no final de 2016 com menos do que assumiu. Essa informação não confere com o que nós tivemos aqui na Comissão de Saúde em 2016, de que estaria algo em torno de 600, 700, 800 milhões de déficit. Não sei se houve um aporte tão grande no finalzinho de 2016 que tenha baixado para 315 milhões, mas a verdade é que há necessidade de mais recursos. E há também algumas notícias, isso tem que ser esclarecido, não sei se é o Tribunal de Contas que vai conseguir apurar isso tão rapidamente, de que mesmo aqueles valores orçamentários para esse ano não estariam tendo a disponibilidade financeira na mesma proporção. E nós sabemos que na Secretaria de Saúde se trabalha com os valores orçamentários, valores de empenho e valores financeiros propriamente dito para, uma vez liquidado, seja efetuado o pagamento. Então isso é de difícil compreensão mesmo para quem está lá dentro da Secretaria, imagina para quem não está. Quer dizer, você imaginar que você tem orçamento, mas não tem liberação para empenho. Tem orçamento, tem liberação para empenho,
e liquidação, mas não tem o recurso para o efetivo pagamento das contas. E é isso que acontece, né, doutor? Na verdade é isso. Tem muitas vezes tem o orçamento, está no orçamento do Estado, mas não tem o dinheiro naquele dia para que seja feita a liquidação da conta. Então, realmente eu acho difícil, infelizmente, o Executivo vai ter que tomar uma decisão mais dramática, eventualmente até cortando em outros setores da administração direta do Estado para colocar na saúde, porque, no meu entendimento, pelo que nós estamos vendo nos hospitais próprios do Estado, nos hospitais próprios do Estado administrados via organização social, e nos hospitais filantrópicos que atende 2/3 dos serviços hospitalares do Estado de Santa Catarina, aí inclua-se CEPOM e EMOSC, estão todos com atraso, com déficit de prestação de serviço. Se não ocorrer um aporte significativo de recursos, eu acho que nós estamos caminhando para o colapso da assistência à saúde aqui em Santa Catarina. Doutor Murilo, sobre essas questões levantadas pelo doutor Dalmo. Doutor Dalmo e deputado Dalmo. Muito obrigado pelas palavras iniciais a meu respeito. Sabe que o respeito é mútuo. Nos conhecemos há muitos e muitos anos e eu acompanho o seu trabalho como médico e como deputado. Então foi muito bom ouvi-lo, porque a sua exposição foi clara, objetiva, com relação ao setor saúde. Quer dizer, é exatamente como foi colocado. Se nós não tivermos mais aporte de recurso, vai ser muito difícil manter, inclusive, o que se tem. A Assembleia Legislativa desempenhou um papel extremamente importante quando aumentou o percentual 12 para 13, para 14, para 15 até 2019. Isso é um aporte realmente muito bom, que já este ano de 2017 já ajudou, com mais 1%, mas precisa mais. Por outro lado, a União também, conforme palavras do conselheiro, presidente do Tribunal de Contas, Dado Xerém, a União nos deve repasse desde 2014, 314 milhões. Quer dizer, esse é um dinheiro que, se entrasse para o setor saúde, viria a melhorar muito. Agora, o avanço da tecnologia, a judicialização, a perda de plano de saúde, tudo isso faz com que a nossa dívida aumente, porque nós não podemos deixar de dar assistência baseado em alta tecnologia. É necessário que o Estado de Santa Catarina consiga dar ao seu cidadão aquilo do que há de melhor em assistência médico-hospitalar e assistência e atenção primária em saúde. Mas para tudo isso tem que ter orçamento. Além do orçamento, tem que ter o dinheiro, conforme o senhor falou. E essa aí realmente é uma situação difícil. Então, nós fazemos economia. Nós trabalhamos também com gestão, procurando fazer economia. Esse ano, de janeiro a julho, nós economizamos 68 milhões de reais sem afetar a assistência. Pelo contrário, o número de atendimentos, inclusive, aumentou. Porque foram medidas tomadas pela Superintendência de Hospitais, Dr. Marcelo Reis está aqui, e conseguiu fazer uma economia sem reduzir a assistência. Naturalmente que essa economia foi feita com cortes. Cortes em hora plantão, cortes em hora de sobreaviso, renegociando com fornecedores. Houve fornecedores que, inclusive, ao renegociar sua dívida, baixaram em 20% aquilo que deveriam receber. Então, as medidas de gestão estão sendo tomadas, deputado. Mas, realmente, enquanto o governo federal não entender que saúde tem que ser prioridade e atender a luta que foi feita durante muito tempo, e os senhores, como médico, sabem bem o que a Associação Médica Brasileira fez,
fez um movimento Saúde mais 10. Esse movimento foi aprovado e apoiado pela Assembleia Legislativa, com a vinda aqui do presidente, inclusive, para que 10% da receita corrente líquida da União seja investida em saúde. Isso nunca foi. Fica em redor de 4,5%. Enquanto o Estado constitucionalmente tem que colocar 12%, nós já colocamos 12,8%. E agora colocando 13%, em função da medida tomada pela Assembleia. Então, realmente, deputado Dalmo, enquanto essa situação não ficar bem equacionada, saúde e outras áreas terão problemas. Doutor Murilo, antes de passar para o doutor Milton, porque é relacionado a essa questão, uma pergunta muito importante, eu penso, é sobre os repasses. A Secretaria de Estado de Saúde tem recebido mensalmente o 12º, ou seja, 1/12 do seu orçamento? É a primeira questão. E a segunda questão, o 12º total, ou parte dele, ele tem vindo, de fato, em forma de recursos financeiros, diríamos nós, numa linguagem popular, de dinheiro mesmo, de grana, ou ele vem apenas em forma de orçamento, de liberação orçamentária? Ou seja, mensalmente está vindo do 12º, 1/12 do dinheiro do orçamento para a Secretaria da Saúde? Eu vou me valer da minha assessoria e da área para poder responder. E vai responder com mais conhecimento. Eu peço, então, quem vai responder pode sentar na mesa aqui junto ao microfone, né? Essa reunião, além de registrada e gravada, está sendo transmitida ao vivo também pela TV Assembleia. Bom dia aos senhores. Meu nome é Neuza, eu sou a superintendente de gestão administrativa. Com relação à pergunta, o valor, a Secretaria de Saúde, ela não tem a figura do 10º, né? Então, a gente tem o nosso orçamento e a programação financeira. A programação financeira ela é usada para nos limitar nos empenhamentos. E o repasse financeiro, a Secretaria da Fazenda está, com todas as dificuldades, tentando repassar para nós. A gente tem, assim, todo dia contatos com o pessoal do Tesouro, da Secretaria da Fazenda, mas efetivamente 1/12 ou o valor financeiro, ele não tem vindo todo mês. A gente tem aí alguns valores a receber da Fazenda. Obrigado, Neuza. Eu acho que esse é um ponto-chave, porque não adianta liberar empenho se não tiver o financeiro. E quanto à figura do 12º, embora tradicionalmente usada mais para falar em repasse de poderes, mas orçamentariamente falando, todas as secretarias, pelo menos no meu entendimento como gestor, que também tive oportunidade de ser, deveria ser uma praxe, porque não adianta ter orçamento, principalmente secretarias que não gastam sazonalmente, ou, por exemplo, uma secretaria de infraestrutura vai fazer uma obra grande, talvez vai concentrar esse recurso lá na frente o gasto, mas educação e saúde é mensal, né? Então, eu acho que se o governo não tem, vamos dizer, esta prática, fica aqui já uma primeira sugestão. Aliás, nem penso que nem é sugestão, penso que é uma obrigação do 10º para a saúde. Posso pois não, pode, em seguida, depois do deputado Milton. Só para observar sobre isso. Sobre essa questão. Pois não. O 12º, ele é previsto constitucionalmente no artigo 168, o 12º para os poderes. E no caso da saúde, há uma previsão de um percentual a ser repassado, um percentual a ser aplicado do efetivamente gasto no ano. A legislação federal não prevê um 12º, mas aqui em Santa Catarina, nós apresentamos um projeto de lei que está tramitando nessa casa, e aí era importante que talvez a Assembleia se mobilizasse para que isso ocorra, exatamente pelo aquilo que Vossa Excelência levanta. É preciso que os recursos sejam passados na forma de 12º.
para que, evidentemente, a Secretaria possa se programar para atuar. Então, há um projeto de lei tramitando aqui na Casa, que eu apresentei, e aproveito a ocasião para pedir que a Assembleia se mobilize, porque aqui nós temos uma prática que é muito esquisita. Tem um projeto de lei, a gente pede uma diligência para a Secretaria da Fazenda, para ver se ele concorda. Então manda para lá, evidentemente que as pessoas dizem que não é adequado, né? Isso é como se a Assembleia pedisse autorização para o Executivo para poder fazer uma lei. E é preciso que a Assembleia tenha um pouco de autonomia. Mas aqui na Assembleia não tem muita oposição. Aqui o Trump e o Michel Temer têm muito mais oposição que o governador. O Trump, então, aqui é uma oposição grande. Deputado Milton Schaefer. Presidente, eu acho que a reunião é muito pertinente, é um assunto do momento e é de todos os dias, né? Só para não perder, já vou entrar nessa questão do 12º. Nós aqui apresentamos agora na LDO, que nosso entendimento, o caminho certo para não ter vício de origem é na LDO. Apresentamos uma emenda que fazia exatamente isso, criava o 12º na LDO. Nós fomos voto vencido na Comissão de Finanças, infelizmente, aí a questão de 20, de 30 dias atrás, né? Depois, obviamente, que no plenário ninguém ia derrubar a LDO, não conseguimos vencer, mas na Comissão de Finanças fomos voto vencido, que eu entendo que para não ter vício de origem, a LDO seria o caminho certo para isso. O ano que vem nós vamos tentar novamente, assim o projeto do deputado Coruja também vamos votar favoravelmente, mas a nossa leitura da nossa assessoria é que o caminho correto, Neuza, é via LDO para garantir. Senão não tem como, né? Aqui nós temos aqui na mesa 3 secretários de saúde aqui, né, Neuza? E ninguém consegue fazer gestão se tu não tiver o financeiro, pelo menos um mínimo disso, né? Mas é notório, assim, que nós temos muitos avanços, né, na medicina em Santa Catarina. Os nossos hospitais públicos fazem um trabalho significativo, os filantrópicos aí são referências, né? Nós temos aí o Hospital São José de Criciúma e tantos outros que tem mesa aí, que é o que mais atende SUS em Santa Catarina, é o Hospital Filantrópico, que é o de Criciúma. E vivemos eu não sou médico, eu sou agrônomo, mas eu mergulhei na saúde porque eu vi que isso que nós podemos mexer na vida das pessoas. Eu acho que vocês que trabalham na Secretaria de Saúde trabalham num lugar muito bom, né? Além de ganhar os seus rendimentos, o salário justo, mas vocês podem contribuir muito para melhorar a vida das pessoas que estão numa situação mais delicada, que é quando a pessoa precisa da saúde. Por isso eu tenho uma grande admiração por vocês todos. E eu tenho estudado, eu acompanhando o que houve em Santa Catarina, o que nós temos acontecido. Primeiro, é muito complexo, Dalmo. Veja bem, a tabela SUS, que seria a grande referência, que não teríamos discutindo isso hoje aqui, se pagasse um valor justo para cada procedimento, e aí nós poderíamos gastar o nosso dinheiro fiscalizando os hospitais, ver se realmente não estão fazendo relatório falso lá nos hospitais. Desde 94 para cá, ela teve um reajuste de 90%. Se procurar a inflação hoje, chega a 400%, 500%. Isso tem causado uma dificuldade de gestão enorme. Daí nós voltamos para a gestão. Eu procurei entender a forma de pagamento do Ministério da Saúde, que é o grande gestor, o grande responsável pelo sistema SUS, é o Ministério da Saúde. O que acontece? Eles pagam, não dá para entender. Tem em média todas as complexidades. E assim, um procedimento é um tipo de pagamento. O mesmo procedimento, se for numa outra escala, é outro tipo de pagamento. Criaram aí os incentivos hospitalares para maternidade, para isso, para aquilo. E outro dia lá numa conta, eu estava acompanhando a situação do Hospital São José, de Criciúma. A prefeitura tem uma leitura, que é a gestora. O hospital tem outra leitura. E o Estado tem outra leitura, e o Ministério da Saúde tem outra leitura dos pagamentos. Uns consideram uma coisa, outra. É muito complexo a forma para se entender os pagamentos. Mesmo na cardiologia, tem 3, 4 formas de receber pagamento. E São José, por exemplo, tinha um pagamento que estava indo para o Hospital Nossa Senhora da Conceição por algum engano de relatório de alguma parte. Então, eu não sei por que o Ministério da Saúde, o sistema SUS como um todo, já que ele a sociedade se envolve através da CIB e de outras formas, por que ele é tão complexo? Nós conseguimos complicar tanto, né? Eu tenho um hospital na minha cidade que eles faziam parto, faziam uma série de cirurgias. Depois
foram se criando regras que para fazer um parto nós temos que ter um pediatra, mas não sei mais quem, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nós não conseguimos mais fazer parto lá em Sombrio, porque tem que ter 2 ou 3 médicos. E antigamente tinha 2 que faziam tudo, né? E agora criamos uma série de regramentos, universalizamos isso e impedimos aí muitas unidades de poder trabalhar por excesso de normatização. E o Ministério da Saúde, na forma de pagamento e no excesso de normas, está inviabilizando muitas coisas, às vezes na ânsia, né, de se criar isso. O que é que nós observamos? Que Santa Catarina, uma das causas, nós temos encontrado, eu queria ouvir, o Dr. Murilo Capella já citou sobre isso, é a diminuição dos repasses do governo federal. Não é uma crise só estadual, é uma crise nacional. Nós até que estamos assim, né, 90% vem sendo atendido de maneira adequada, temos limitações, mas ainda conseguimos fazer cirurgias eletivas que precisam avançar. Estamos avançando nessa área, mas temos um déficit muito grande. A Assembleia fez a parte dela. É o único estado que aumentou o valor a ser utilizado do orçamento de 12% para 15%. É o único estado, a Assembleia Legislativa criou um fundo de apoio aos hospitais filantrópicos, que esse ano já estão sendo colocados quase 30 milhões nesse momento, vão ser mais ainda, mas que também é um desafio para que outros poderes aqui, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, também contribuam para esse fundo, né? Todo mundo vai fazer a economia que a Secretaria da Saúde está fazendo para utilizar para outros também, para poder colaborar. A Assembleia, no âmbito do que ela tem feito, tem buscado encontrar soluções para isso. A gente vê o governo agora precisa aportar recursos e tem falado aí na ordem de 400 milhões. Eu acho, deputado Neudi, que nós tínhamos que fiscalizar para ver se todo mês está indo pelo menos 100 milhões a mais, né, do orçamento para lá, para poder abater isso, porque está causando problema, né? Tem pacientes hoje oncológicos que não estão recebendo os medicamentos necessários. Nós temos limitação de serviço em algumas áreas. Eu também observei que isso precisa ser enfrentado. Mas eu gostaria de ouvir, nós temos aí, com exceção, a gente conhece o trabalho da FAES, que é meritório e crucial, mas eu gostaria de ouvir do secretário Murilo Capella, que é um mestre aqui na saúde, né, uma pessoa de uma grande sabedoria e junto com a equipe, a avaliação das organizações sociais, se os recursos ali realmente estão atuando. A gente às vezes observa alguns hospitais filantrópicos e os hospitais públicos fazendo procedimentos cirúrgicos grandes, e a gente não observa isso em algumas organizações sociais que recebem também recursos vultuosos mensais em contratos. Eu observei também que no âmbito da Secretaria da Saúde existem contratos de fornecedores que já passou de 5 anos, eu até não entendo por que alguns contratos se estendem tantos, vão sendo prorrogados. Acompanhei recentemente aí o processo licitatório da questão de gases medicinais e tal, e foram contratos que passaram do prazo, e agora nessa licitação inclusive baixou para 30%. Se nós fizéssemos licitações mais, talvez de 1 ano ou 2 anos, né, ou a 3, seria o melhor. Mesmo assim, ainda foi um contrato uma licitação bastante traumática, né? Acompanhamos algumas situações ali, mas a disputa e a tecnologia, e às vezes os produtos vão baixando de custo, e a gente observa que a Secretaria às vezes faz um contrato com um fornecedor, e aquele contrato vai sendo prorrogado pelo máximo que a lei permite, e às vezes até um pouco mais. E isso, às vezes, é contra a lógica da economia. Então, eu não posso estar errado, observei 1 ou 2 situações apenas, mas gostaria de ter uma avaliação de vocês nesse sentido. E também da dificuldade aí com relação aos hospitais filantrópicos, porque nós estamos chegando ao final do ano, né? E eles têm compromissos com 13º, com folha de pagamento, tem informações de que qual o montante que a Secretaria reconhece de dívida com os hospitais filantrópicos de Santa Catarina e qual o cronograma de pagamento para essa dívida, já que é com esse recurso que muitos deles estão contando para poder honrar os seus pagamentos aí de final de ano, de 13º e outras ações. E com relação aos contratos também e com relação às OS, seriam as minhas perguntas que eu tinha nesse momento para fazer. Obrigado, doutor Milton. Doutor Murilo, sobre estas questões levantadas pelo deputado Milton Schaeffer. Deputado José Milton Schaeffer, a sua exposição mostrou que realmente o senhor tem grande conhecimento da área da saúde. Para um deputado que é agrônomo de formação, o seu conhecimento é muito grande. O que o senhor colocou desde o começo
quando falou na tabela SUS. Né? Tabela SUS há 13 anos. 13 anos não é reajustada. E os hospitais vivem de tabela SUS. Né? Não há esse tipo de reajuste. Isso é uma necessidade. Precisa haver isso aí. O apoio que a Assembleia deu o ano passado, se não me engano, no valor de 100 milhões para os hospitais filantrópicos, isso veio no momento em que a Secretaria estava com dificuldade e veio ajudar muito. Isso o senhor falou. Com relação às OS, nós temos algumas instituições que administram hospitais nossos. Temos o Hospital em São Miguel do Oeste, o Hospital Araranguá, o SAMU, né? E temos repasse mensal fixo, baseado em contrato. Coloca aqui também a FAES, né? que não era uma fundação, continua a fundação, mas se transformou em OS. Por que o governo teve que buscar essa forma de administração? No momento em que ele é proprietário de grande número de hospitais do Estado, e não teria condições, inclusive baseado na lei da responsabilidade fiscal, ao contratar pessoal para poder fazer com que esses hospitais funcionassem, foi obrigado a lançar mão de uma outra alternativa essa de grande sucesso no estado de São Paulo, onde essa alternativa nasceu, que são buscar uma entidade de obrigação social para poder administrar. O que ocorre é que nós fazemos um repasse fixo mensal. E ao fazer esse repasse fixo mensal, aí a sugestão é minha, nós temos que rever esse tipo de contrato, porque recebe o valor fixo se não administrar para ter um pouco de produtividade, essa organização não vai para frente. Essa é a ideia minha. Ainda hoje eu coloquei de manhã numa reunião com os nossos superintendentes que estão aqui. Agora, elas custam caro. Custam realmente caro. Mas prestam um excelente serviço. Todas elas prestam realmente um serviço muito bom. Mas, na minha opinião, tem que haver um outro modelo de gestão para OS. Né? Outra coisa que o senhor falou também, que eu sou obrigado a falar, é que o governo criou também o Investe Saúde. Esse Investe Saúde foi um aporte de dinheiro em redor de 100 milhões, 90 milhões por aí, que também ajudou bastante. Nós colocamos muitas ambulâncias para diversas prefeituras em função do Investe Saúde. Nós repassamos dinheiro para hospitais filantrópicos, são 185 hospitais no país, nós temos só 51 filantrópicos. Só 51. Porque para buscar filantropia existe regra do jogo, no CNES lá em Brasília. Havendo essa regra do jogo, tem que se qualificar, porque o hospital filantrópico não recolhe a parte referente ao empregador para previdência social. Então, todo hospital busca ser um filantrópico, mas tem regra do jogo e ele não consegue. De 185, são apenas 51. Por outro lado, nós temos hospitais pequenos e municípios pequenos que não têm taxa de ocupação de 30%. A saúde tem que ser regionalizada, ter grandes centros regionais e a assistência ser dada ali. Se nós fizermos um levantamento, olha o censo atual, 61% dos municípios catarinenses têm menos de 10 milhões de habitantes. E mesmo tendo 10 milhões de habitantes... Menos de 10 mil habitantes. 61% menos de 10 mil habitantes. Eu pergunto, cabe um hospital numa cidade com 10 mil habitantes? Mas existe luta
dos prefeitos para ter um hospital. Quando eu fui secretário municipal de saúde aqui, a luta da comunidade era ter uma escola e um posto de saúde ao lado da sua casa. Era isso que se queria. E nessa época nós vivíamos um momento áureo na assistência médica em Santa Catarina, que começou, eu evoco aqui a figura do deputado Fernando Coruja, do deputado Dalmo e do deputado Serafim Vanzon. A época da Fundação Hospitalar de Santa Catarina começou no governo Colombo Salles, em 1971. Eu fui superintendente dessa fundação 4 anos, de 81 a 85, e nós vivíamos um momento em que havia uma administração público-privada. Cada hospital público do Estado, tanto em Florianópolis, São José, Joinville, Ibirama, Lages, todos tinham uma ala de apartamento, quartos privativos para internar, convênios e privados. O que é que isso significava? Aporte de recurso. O que é que isso significava? Possibilidade de produtividade por recursos humanos. O que é que isso significava? Menor número de recursos humanos. Quando numa reunião em Brasília, onde estava presente o então ministro da Saúde, que eu era secretário naquela época, Adib Jatene, eu contei o modelo de Santa Catarina, ele colocou publicamente, deputado, eu vou levar esse modelo para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, o INCOR, e levou. E o que foi que nós vivemos? O INCOR é uma unidade do Hospital das Clínicas de São Paulo que é público e tem uma ala grande que atende convênio privado, porque disse a Adib Jatene, esse é um recurso que entra de quem pode pagar. Então, ou nós fazemos, aqui no estado de Santa Catarina, uma revisão do nosso tipo de gestão, ou nós vamos acabar todo ano tendo que prestar conta de recursos exclusivamente públicos. Exclusivamente públicos. Eu acho que tem que haver uma união de esforços. A Assembleia Legislativa, junto com o Executivo, com o Judiciário, e no Judiciário eu coloco principalmente o Ministério Público, porque até 2007, o nosso modelo de 71 a 2007 foi o modelo que eu acabei de falar, de uma gestão público-privada. Em 2007, o Ministério Público houve, por bem dizer, com o apoio do Ministério da Saúde, de que o hospital público é para atender exclusivamente SUS. E aí, o que foi que houve? Todos os nossos hospitais tiveram que se readequar para cumprir essa finalidade, e ao cumprir essa finalidade, perdeu o aporte de dinheiro que vinha de fora. E a gestão passou a ser exclusivamente pública, que é o que nós estamos vivendo hoje. Por isso eu quero aproveitar aqui esse momento e continuar a responder aquilo que me for perguntado, junto com a nossa assessoria de superintendentes, que tem que haver um esforço conjunto, para que se possa mudar a gestão. Se nós tivermos, em algum momento, que pensar em gestão pública baseada em ideologia, nós não vamos progredir. O mundo mudou muito, os países do mundo que têm maior reforço de assistência médica fazem parceria público-privada. E eu conheço alguns que lá estagiei em alguns hospitais de Europa e Estados Unidos e vi como funciona. Tem que haver aporte de recursos. Presenciei, senhor deputado, senhor presidente, uma palestra do presidente da Associação Médica Americana no Senado Federal. O nome da palestra, Saúde à Economia. E ele dizia, no money, no action. Sem dinheiro não tem ação. E ele ficou contando o que estava havendo nos Estados Unidos.
Então, eu acho, para encerrar essa minha parte, nós temos hospitais credenciados, temos hospitais contratualizados, filantrópicos, e temos hospitais próprios nossos, que o hospital construiu e delegou a administração. O Hospital de Chapecó, uma mega estrutura. O Hospital de Itajaí, Marieta Conde Bornhaus, que vai se transformar no praticamente o maior hospital do Estado, com a inauguração que em breve nós vamos fazer. Mas essa administração foi passada para algumas fundações, associações comunitárias, porque o Estado não tem como assumir esse tipo de economia, esse tipo de gestão. Realmente é muito difícil. Obrigado, deputado. Deputado Coruja, depois deputado Dalmo e depois deputado Venzão. Bom, senhor presidente e senhores parlamentares, primeiro cumprimentar aqui o extentor Murilo Capella, Murilo que é admirado pela toda a comunidade médica e de saúde no estado de Santa Catarina, e é nosso... Eu também faço parte desses que o admiro e tenho o privilégio de ter com ele uma relação de boa amizade. Mas, entretanto, a admiração, a amizade e a cordialidade não me impedem de fazer aqui algumas perguntas em relação, evidentemente, ao modelo. Eu vou fazer algumas breves considerações e algumas perguntas. Para ser mais exato, eu já fiz uma lista de 10 perguntas. Já houve aqui um diagnóstico muito bem colocado, e por vários que falaram aqui, o Dalmo, o Zé Milton, o doutor Murilo, sobre a situação. E mostram que há uma dificuldade no sistema como um todo no Brasil. Nós temos aqui os servidores da saúde, e a gente sabe, quem trabalha na saúde sabe que é realmente uma área onde todas as áreas as pessoas se dedicam, mas na saúde há uma dedicação assim que é privilegiada. A gente percebe que os servidores, de maneira geral, o servidor público, ele tem uma atenção especial. E aqueles que gerenciam os cargos na saúde, eu fui secretário, a gente percebe do empenho das pessoas em fazer as coisas, né? Então, a primeira... Mas mesmo assim é um problema. Quer dizer, a questão de... a saúde sempre se pergunta para alguém qual é o problema da saúde. Quer dizer, é gerenciamento e financiamento. Duas coisas. Do financiamento vamos tratar. Então eu pergunto assim, em relação específica a essa questão do gerenciamento, Vossa Senhoria falou que houve uma economia, mas o que precisa fazer para melhorar o gerenciamento da saúde, além das considerações que foram feitas? Essa é uma questão. Segunda questão, pergunto objetivamente, que no Estado há uma distorção, que é o Fundo de Saúde. Falando do 10º, o Fundo de Saúde aqui gerenciado pela Fazenda. Quer dizer, não lhe parece que isso é um absurdo, doutor Murilo? O Fundo de Saúde ser gerenciado pela Fazenda? O Fundo de Saúde, isso me parece, inclusive, é uma ilegalidade, está contrário à Constituição. Quer dizer, esse Fundo de Saúde não tem que ser gerenciado pela Secretaria Estadual de Saúde. Terceira pergunta. Em relação ao financiamento, aqui a Assembleia, já foi colocado, a Assembleia tem dado aí algumas manifestações de apoio ao financiamento, aumento. Esse negócio dos 12%, eu lembro que cheguei aqui, o deputado Dalmo, sentamos aí várias vezes e decidimos, vamos propor aumentar isso aí para 15%. Aí chamamos lá o Venzão, e aí fizemos uma mobilização no Estado, para pedir o apoio das Assembleias, das Câmaras de Vereadores. 154 votaram uma resolução para aumentar para 12% e 15%. Daí eles apresentaram, nós apresentamos aqui a proposta das Câmaras de Vereadores, depois houve uma incorporação aí, outras propostas aqui que foi aprovada. Mas pergunto, em termos de financiamento, o deputado Neudi Sareta tem uma proposta, apresentou aqui, tem outras, para que nos empréstimos aqui que a gente faz, a gente bote um pouco para a saúde. Vou fazer uma crítica aqui agora,
O governador está dizendo aqui que o ano 2017 vai ser o melhor, né? Será o melhor dos últimos 5 anos. Será o melhor dos últimos 5 anos, 2017. Eu acho que ele está sendo o cândido otimista do Voltaire, mas aqui, em Santa Catarina, se criou a figura, aqui é o caixa 3. Porque tem o caixa 1, que é aquele que você recebe legalmente para a campanha política. O 2 é esse que tem assim, essa confusão aí. E o 3 é o seguinte, o cara, quando chega a época da eleição, o governador fez no mandato passado, está fazendo agora de novo, toma um empréstimo, vai pegar 700 milhões de reais. 700 milhões de reais. Pega o empréstimo, 1 ano de carência e o outro vai pagar, 4 anos. Aí ele pega os 700 milhões e dá para os prefeitos, sem nada, sem contrapartida, sem nada. É o caixa 3, quer dizer, fazer a campanha, como fez o governador lá, fez um empréstimo, não pagou nada. Eu vou tomar mais 700 milhões. Então, nesses empréstimos, eu pergunto, não temos que vincular para a saúde? Por que não pegar esses 700 milhões e botar 350 na saúde? Né? Quinta pergunta. Em relação à tabela do SUS. Hã? Não, 10 perguntas. Não, eu peguei 1, 2, 3. Gerenciamento, fundo, empréstimo. Empréstimo, 3. Vou para a quarta agora. Ah, então tá bom. Uma coisa que nós não conseguimos ainda descobrir, que todo mês vem aqui todo quadrimestre vem a prestação de contas. Porque o empenho, ele tem 3 fases. Empenha, para fazer alguma coisa tem que empenhar. Depois, quando a pessoa realiza o negócio, você liquida, diz assim, ó, está aqui. E a terceira é o pago. Aqui sempre vem a prestação de contas do empenhado, o liquidado, mas o pago nunca vem. Então, a pergunta é a seguinte. Pois é, mas a pergunta que eu quero saber é o seguinte. Quanto é que a Secretaria de Saúde deve? Porque não é o liquidado. Quanto é que deve? Quanto é que está para trás e que tem que pagar? Financeiro. Isso aí que nós não sabemos. Quinta pergunta. Em relação à tabela SUS. A tabela SUS é uma tabela nacional defasada. Nós aprovamos aqui um projeto, uma lei 17.144. Está aqui. Mais 2000, autoriza o Estado de São Caetano a ter uma tabela diferenciada. É claro que se a tabela diferenciada for só para pagar mais, já está quebrado, mas a tabela SUS ela pode ser diferenciada em Santa Catarina. Está aqui, uma lei aprovada aqui. Porque tem procedimento nacional, o doutor Murilo sabe bem disso aí, que tem uns lobbies lá no Ministério da Saúde, tem procedimento que paga uma banana, né? Alguém entra lá, faz um lobby lá e aquele procedimento, tudo não quer fazer pelo SUS. E tem outro que não. E nós aqui temos que pagar a tabela nacional, pagamos aquele procedimento que tudo não quer fazer. Eu acho que a partir dessa tabela, autorização, dá para diminuir alguns procedimentos, algumas coisas que não dá só para aumentar isso aqui. E outras, evidentemente, tem que aumentar. Eu acho que tinha que dar uma olhada nesse aqui. A sexta pergunta diz respeito aos pequenos hospitais. Também concordo com você, né? Eu disse várias vezes quando era secretário, o cara perguntava, o meu hospital, o que eu faço? Fecha? Eu cansava de dizer para os caras, não tem função. Ah, mas é muito longe, o Cerrito é muito longe de Laje, mas é 30 e poucos quilômetros. Vai de carro aqui, se o cara... Imagine o cara que está aqui em Canasvieiras para vir no hospital, demora 2 horas, né? Então, não tem finalidade, nós temos que readequar essa questão. Acho que mas aí eu entendo que a Secretaria tem que ter uma política de fazer isso. Isso é uma política. Pergunto, se é uma política. Outra questão diz respeito, faço 2 perguntas agora. Vossa Senhoria, doutor Murilo, levanta uma questão que diz respeito ao SUS, a ideia de um modelo que havia antes, inclusive um termo de ajuste de conduta que foi feito com a Secretaria, que eu era secretário e não quis fazer na época, com o Ministério Público, eu não quis fazer, achava que era um equívoco, depois acabou sendo feito.
que era acabar com os credenciamentos nos hospitais. Né? Naquela época eu achava um equívoco. E essa discussão agora dos hospitais públicos, que a senhoria levanta, de serem SUS exclusivo ou não. Nós estamos numa situação, falou o deputado Dalma aqui, está indo para o caos. Não é? Custo alto de procedimento, não sei o que, tal. Então, talvez esteja na hora, realmente, de a gente reavaliar o SUS. Eu, que sou um defensor intransigente do SUS, acho que é preciso que realmente, numa situação dessa, que se reavalie algumas questões, como essa do credenciamento e outras alternativas. Então, em relação ao SUS e a eventual credenciamento, pergunto a Vossa Senhoria essa questão. Só mais duas coisas para complementar. Em relação ao gerenciamento, o deputado Zé Milton levanta, ele é um defensor intransigente aqui dos hospitais, mas o problema principal do SUS, ele precisa ser, no meu entendimento, ele precisa melhorar o pré-hospitalar. E tenho colocado aqui que acho que é preciso trabalhar fundamentalmente no programa de saúde da família, que no Brasil está muito distorcido e não tem sido eficaz. O programa de saúde da família, na minha concepção, eu não tenho bem os dados, assim, mas atuando como eu atuo, continuo atuando como médico, percebo da ineficiência do modelo. Ele não tem funcionado a contento, porque como não tem solução dos problemas, falo aí tem que ter 85% de solução, ele abarrota o modelo dali para frente. Então, o que faz a Secretaria de Saúde nessa questão que temos levantado aqui muito? E finalmente, vai ter um debate específico aqui, que é a judicialização. Vou deixar a 10ª para só 9. Sim, vamos ter alguns debates específicos sobre isso e, inclusive, também o próprio Tribunal de Contas, se eu não me engano, tem uma informação de que deve ter também um debate nos próximos dias sobre isso. Deputado Murilo, vamos lá. Massacre. Vamos lá. E é meu amigo. Eu vou ter que... Desculpa. Vou tentar fazer uma fusão para responder alguma coisa. Melhora da gestão. Tá? Eu concordo, eu coloquei aqui que, como um todo, a gestão tem que ter parceria. Se ficar exclusivamente, como é hoje, na mão do Estado, há problema. Eu cito que o governo federal, em 2012, criou a Empresa Brasileira de Administração Hospitalar, que é o EBSER. Para quê? Especificamente para a gestão de hospitais universitários. O que foi que aconteceu com os hospitais universitários brasileiros? Aqueles que empregaram a gestão EBSER tiveram uma grande melhora. O então secretário João Paulo Kleinobin, quando assumiu a gestão em 2015, eu assumi junto com ele, nós fomos a Brasília conhecer o EBSER. Lá fomos muito bem recepcionados pela alta cúpula dessa gestão, que nos explicaram como funciona. Ficamos 1 hora lá. Em seguida fomos ao Hospital Universitário de Brasília e lá nos colocaram o antes e o depois. Antes era assim, depois do EBSER melhorou muito. E na exposição disseram o seguinte: por enquanto, o único hospital universitário que não entrou ainda no EBSER foi o HU de Santa Catarina, o Hospital Universitário de Florianópolis. Por quê? Por problema ideológico, porque correu lá que ia acabar o atendimento ao SUS e o hospital ia ser privado. Exatamente o contrário. O EBSER é para atender exclusivamente o SUS. Agora, há uma mudança no modelo de gestão. É um hospital público
mas que administra baseado na consolidação das leis do trabalho, da CLT, e não do Estatuto do Funcionário Público. Aí a coisa mudou e começa a haver mais aporte de recurso vindo do governo federal, porque o então ministro da Saúde, naquela oportunidade, disse, se referindo ao HU de Florianópolis, o seguinte: vocês têm 100 leitos fechados e não vai abrir se não adotar um novo modelo. Não tem como não adotar. 2012, sob a presidência da presidente Dilma Rousseff, que fez a lei, sancionou essa lei, e hoje os hospitais universitários públicos são administrados pelo EBSER e vem passando por uma melhora. É só visitar o nosso hospital universitário e sentir que a melhora está sendo progressiva. Então, modelo de gestão, deputado Fernando Coruja, como está, eu acho que a tendência é a falência. Não vai mais funcionar como está. Ou nós mudamos o modelo e vamos em busca de mais recurso, ou não haverá solução. Eu acho também que o Fundo Estadual de Saúde tinha que estar na saúde, tá? Porque esse recurso é um recurso específico, mas ele vai para a Fazenda e é administrado pela Fazenda. Mas isso é uma questão de governo que eu não posso entrar aqui. O senhor falou em financiamento e que a LESC, a nossa Assembleia, tem ajudado, tá? Tem feito leis para poder ajudar. Realmente, eu acho que é uma das missões das Assembleias Legislativas, fazendo parte de um governo como um todo, que eu encaro judiciário, legislativo, executivo e um tribunal de tomada de contas, como parte efetiva de um governo, como também o Ministério Público, que visam o bem comum, visam o bem-estar da sociedade. Por isso que eu acho que cada vez que os deputados se reúnem e a Assembleia vota algo que melhora o setor saúde, isso é extremamente louvável. E a gente precisa aplaudir isso aí. E precisamos que os senhores se reúnam mais para poder fazer isso. Quando o deputado falou que a tabela SUS pode ser flexibilizada, eu acho que é um avanço tremendo e que nós temos que ir atrás disso. Se pode haver essa flexibilização, nós temos que ir atrás disso. Isso aí, então, é uma atitude que realmente é louvável. Agora, empenho, aí é a minha assessora da gestão administrativa, agora, empenho, liquida, paga como? Né? É um problema que se vive. Faz favor, Neuza. Bem, a questão do empenhamento, liquidação e pagamento, o que a legislação prevê da questão dos 13% agora da aplicação na saúde e é apurado quadrimestralmente, publicado quadrimestralmente pela Secretaria da Fazenda, é o liquidado. Então, a receita corrente líquida de impostos multiplicada por 13, né? Esse é o valor que tem que ser liquidado nas despesas da função 10, da função saúde, que não são só nossas despesas da Secretaria de Estado de Saúde, tem que fazer os 13%. No primeiro quadrimestre de 2017, né, deu 13,04%. Então, a liquidação é aquilo que efetivamente nós recebemos, o Estado recebeu, a saúde recebeu de serviços e materiais. Tá? Então, o que não é liquidado, o que é liquidado e não é pago, fica em dívida. Tá? Não, é sobre essa questão. Porque essa é a questão. Quando você faz pelo liquidado, você vai deixando os restos a pagar. Então, vai transferindo de um ano para o outro e faz claro, é uma maquiagem. Vou colocar. Então, o que nós queremos saber aqui, porque se não tiver o doutor Murilo, eminente cirurgião
pediátrico, médico de qualidade. Nós estamos falando do tratamento, mas falta primeiro o diagnóstico. Nós não sabemos a temperatura do doente, a pressão. Nós queremos saber, deputado, quanto é que deve. Trabalhando por demanda, deputado. Não, mas nós só queremos saber, porque esse número parece que está numa caixa preta, nós queremos saber o número. Quanto deve? Quanto deve? Vamos fazer uma auditoria para saber quanto deve? Quanto deve? Não é, porque o que está liquidado está ali no balanço. Está liquidado, tudo bem. Mas ali que liquidado, assim, empenhou, aí o cara diz, entrega o medicamento. Aí você liquida. Mas não pagou. Aí vai acumulando a dívida. Daí o cara não quer mais entregar. Eu aproveito para fazer uma pergunta. A 10ª, faltou. Por que está os pacientes lá em Lages, no Hospital Teresa Ramos, estão tomando banho gelado? Faz uma semana, há uma confusão, semana. Né? Ele diz que não receberam a conta. Tomar banho gelado aqui em Santa Mara até dá, mas lá em Lages. Deputado, posso entrar? Nós queremos saber esse número. Eu vou entrar nessa questão aí, sem falar no número, mas falar no banho gelado, dando uma analogia. Eu assumi a direção do Hospital Infantil Joana do Guzmão no dia 3 de maio de 2013. No dia que eu assumi, a imprensa foi lá. Nesse momento, entrou para falar comigo o neurocirurgião, Dr. Charles, e me disse assim, olha, eu quero lhe informar que ontem nós realizamos a primeira cirurgia de epilepsia. Poucos serviços fazem isso no país. Primeira cirurgia de epilepsia com excelente resultado. Eu fiquei maravilhado. Quer dizer, o hospital que eu vou começar a administrar pela segunda vez, está fazendo cirurgia de epilepsia. Quando a imprensa entrou, eu disse, olha, tem uma excelente notícia. E passei. Me diz a repórter, eu vim aqui para filmar a goteira da UTI. E não falar sobre esse assunto, porque não é a nossa pauta. Eu disse, chamei um assessor e disse, libera todas as goteiras do hospital para ser filmada. Porque goteira tem em qualquer lugar, na casa da gente, às vezes se descobre uma goteira. Agora, qual é a importância para o público saber que tem uma goteira? Qual é a importância para o público saber que um paciente tomou um banho gelado na sua cidade de Lages porque queimou um fusível? Né? Qual é a importância Não é disso? essa a questão, doutor Murilo. É porque eles alegam lá que não receberam o pagamento. A conversa é que a interrupção do serviço porque não recebeu o pagamento. Então, uma coisa está ligada. Claro, eu concordo, a imprensa quer saber do... Não é para dar um vulto que foi dado. Não, né? claro, eu estou só colocando aqui, coloquei até... Né? O que nós precisamos saber é realmente isso, porque quanto é que deve? Neuza, Quanto é que deve? aí, a resposta vem agora. Isso, Neuza, quanto deve e quanto, vamos deixar bem claro, quanto deste liquidado, que foi 13,04 no primeiro semestre, quanto disso aí foi pago? Em qual percentual está o pagamento? Essa última pergunta sua, bem pontual, eu vou ficar devendo um pouco, tenho que pesquisar um pouco. A questão da dívida, nós fomos inquiridos pelo Tribunal de Contas, tá, num ofício, nós respondemos para o Tribunal de Contas, em finalzinho de julho, a nossa dívida, inclusive nós dissemos lá quanto não está empenhado e quanto é do exercício anterior, né, que é a DEA, a despesa do exercício anterior. Depois nós fomos inquiridos pelo Ministério Público e respondemos da mesma forma. Semana passada fomos inquiridos pelo Conselho Estadual de Saúde, respondemos da mesma forma. São os 508 milhões que são a imprensa. Tá? Esse é o dado. Tem um percentual, tem um valor ali que não está empenhado, tá? Aqui em torno de 49 milhões. Tá? Temos ainda algumas coisas, alguns valores a confirmar e a apurar além desses. Então, pode ser que seja um pouquinho diferente esse valor.
Era essa a pergunta específica? Então, em termos, cerca de 508 milhões é a dívida, mais uns 49 não empenhados, uma pequena... Os 49 estão dentro dos 508. Estão dentro dos 508. Então, em torno de 500 a 510 milhões. Mas esse dado, Neuza, é importante, não, se você não tem aqui, mas ser apurado, porque nós temos que fiscalizar a aplicação do 13%. E o nosso desejo é fiscalizar em cima do efetivamente pago. Embora juridicamente vá se, digamos assim, estando liquidado, o Tribunal de Contas já vai considerar o percentual. É a legislação, né? Mas, então, nós gostaríamos que essa informação fosse nos remetida posteriormente. O senhor fala do primeiro quadrimestre. Do primeiro quadrimestre. Beleza. E já apelaríamos para que na prestação de contas do segundo quadrimestre, que se eu não me engano já está até agendada, 3 de outubro. Em 3 de outubro já pudesse esse dado vir. Okay? O dado oficial deve sair, o dado oficial do quanto foi liquidado no relatório da Lei da Responsabilidade Fiscal deve estar saindo por esses dias também, porque eles têm 30 dias após o fechamento do quadrimestre. E aí a gente já vai ter o dado oficial e podemos trazer essa informação do liquidado e paga a diferença. Ok, eu só apenas em função até das agendas aqui da Assembleia e de outras atividades e sessão ordinária, daqui a pouco mais, nós já vamos indo então para as falas, já temos o doutor Venzão inscrito, depois o doutor Valduga e ao encerrar essas falas dos deputados faremos os encaminhamentos finais. Doutor Venzão, você com a palavra. Desculpa, é doutor Dalmo, sim. Doutor Dalmo que havia encarado. Obrigado, deputado Venzão. No BIS, né? Rapidamente, 3 aspectos. Primeiro, concordo com o doutor Murilo Capella, nós temos que rediscutir essa questão dos hospitais públicos, poderem também atender os convênios dos privados, porque, na verdade, são cidadãos que têm direito de ser atendidos no público de qualquer maneira, mas o financiamento será ou as suas próprias despesas ou pelo seu convênio, o que dará margem de contribuição para que o hospital possa compensar os déficits da tabela do SUS, que é o que os hospitais comunitários e filantrópicos têm feito, que recebem a menos do SUS do que realmente custa e acabam, às vezes, compensando, pelo menos em parte, com esse atendimento. Um outro aspecto, a questão dos hospitais pequenos não tem solução. O hospital tem que ter tecnologia, hoje não dá. A questão do Hospital do Sombrio, provavelmente, porque o médico obstetra não quer mais se arriscar a fazer um parto, se não tiver ali um anestesista, um pediatra, porque se houver qualquer coisa com a parturiente ou com a criança, a responsabilidade civil recairá sobre aquele médico que fez o procedimento. Então, é uma coisa realmente muito complicada, né? E hoje as comunicações, as estradas estão melhores, acho que... mas aumenta bastante o custo, é verdade. Mas o principal que eu queria complementar essa questão das organizações sociais. Em 2010, eu fui candidato a deputado federal pela coligação do governador, que o nosso candidato a governador era o governador Colombo Salles, e ele tinha no seu programa de governo passar 10 hospitais de gestão direta do Estado para gestão por organização social. Nós sabemos que essa inspiração veio do nosso amigo e muito competente, o falecido Dr. Cândido, né? E nós estudamos esse programa. Como eu desconhecia isso e era desconfiado em relação a eu não conhecia exatamente como é que funcionava esse modelo, e eu, na verdade, vi que no exercício da Secretaria de Saúde, rapidamente, funcionava bem. E eu cito um exemplo que é da minha cidade, Joinville. Hospital Infantil Géser Amarante Faria, que o senhor conhece muito bem, inclusive conheceu também o nosso amigo pediatra que deu o nome ao hospital. Esse hospital produz hoje, em termos de atendimentos na emergência, atendimentos ambulatoriais, cirurgias e internações hospitalares, números muito parecidos com o do Hospital Regional da mesma cidade de Joinville. Um pouco menos de cirurgia, um pouco mais de atendimento de ambulatório de emergência, mas são um número parecido ou muito próximo. Entretanto, ele custa 6 milhões por mês para o Estado, e o Hospital Regional já deve estar custando perto de 11 milhões por mês, porque já era 10 no ano passado e o aumento é sempre crescente. É maior. É um hospital maior, mas produz a mesma coisa, doutor. E mais, né? As respostas são rápidas. Quando um médico pede demissão no hospital infantil, em 48 horas está substituído.
né, de uma forma muito rápida. E o que a população quer é a resposta rápida. Ela quer o médico no dia seguinte. Ela não quer saber com a dificuldade que eu tive durante 2 anos para preencher o número de médicos necessário para fazer o plantão clínico no hospital regional lá. 9 processos seletivos simplificados, doutor, e um concurso público. Nós levamos para conseguir preencher uma escala de plantão de clínica médica no Hospital Regional de Joinville. Né? E, por último, o Estado tem que avaliar, porque no modelo da UES, ele não fica com o passivo previdenciário daqueles funcionários públicos depois, como os outros ficam, que é o grande problema do Estado hoje, que tem um déficit previdenciário de mais de 300 milhões de reais por mês. Se não houvesse déficit, talvez esses 300 milhões de reais por mês estivesse dando uma saúde de qualidade para todo o Estado de Santa Catarina. Esse governador que você falou é bem melhor que o Deputado... Esse governador que o deputado Dalmo falou, Colombo Salles, bem melhor que esse. É muito governador Colombo, a gente acaba se confundindo. Doutor Murilo, Vossa Excelência quer Eu fazer... acho que o doutor Dalmo, deputado Dalmo, botou o dedo realmente onde deveria ser colocado. Ele abordou com muita clareza e propriedade a situação, até porque ele foi secretário de Estado da Saúde e sabe como as entranhas funcionam, né? O exemplo dado de OS no Hospital Regional de Joinville é um exemplo muito bom, como é também do Hospital Florianópolis aqui. Agora, o Estado tem que honrar o que está escrito no contrato, tem que pagar em dia. Se pagar em dia, não há nenhum problema de gestão. O problema está em ter o dinheiro para pagar em dia. Mas a situação é essa. Tem uma frase que foi dita, que eu concordo muito, que é a seguinte: a população não quer saber qual é a gestão do hospital. Ela quer resultado. A população quer ser atendida. Não importa se é público, privado ou não sei, ela quer atendimento. Então nós temos que adequar a melhor gestão para buscar um melhor atendimento. Doutor, o senhor deve recordar que havia uma discussão aqui, uma celeuma na minha época, de colocar o Hospital Florianópolis sob uma gestão da OS. E as associações comunitárias, tudo. Mas nós enfrentamos aquilo ali, havia até o governo Ministério pensou Público em voltar contrário. atrás, tudo. E foi implantado esse modelo. Não se escuta falar uma queixa hoje, e a comunidade, eu sei que está satisfeitíssima com o atendimento que lá está sendo dado. Deputado Venzão.